Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. E sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária conforme dispõe o artigo 149 e 160 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia do MDB para que efetue a leitura da ata da 40ª sessão ordinária realizada em 22 de novembro de 2021. Ata da 40ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2021. Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram seus vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariada pelo vereador Jair Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do hino nacional. Posteriormente, foi realizada a leitura das atas da 39ª sessão ordinária. Realizada a leitura e a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jair Ronaldo Correia, Jair Castro de Souza, João Batista de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Reinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições do projeto de lei constante na ordem do dia. Indicação de número 21 de 2021, os vereadores solicitaram, através de referida indicação, que o Poder Executivo revitalize a praça pública no bairro Laranjeiras, denominada Praça Pedro José Martins, onde há espaço confortável para a instalação de playground, iluminação pública, calçamento, bancos e lixeiras. Com a referida revitalização, além de embelezar a região e valorizar o patrimônio dos moradores, a cidade ganhará mais uma área verde, além de ser mais uma opção para as famílias do município passear, aumentando suas opções de lazer. Em seguida, foi realizada a leitura dos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar de número 028 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e Refins no município de Pescaria Brava. Projeto de Lei Ordinária de número 44 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que acresce o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Ordinária Municipal de número 388 de 2021, de 5 de novembro de 2021, que dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestação de serviços a comunidades encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna. Posteriormente, o presidente colocou em primeira votação os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar de número 29 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar de número 67 de 2018, de 26 de abril de 2018 e da outras providências, sendo aprovado por todos em primeira votação. Projeto de Lei de número 37 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar de número 367, de 17 de maio de 2021 e da outras providências, aprovado por unanimidade em primeira votação.
Projeto de lei de número 43 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera programa do PPA de Lua e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e da outras providências. O vereador Miguel da Silva solicitou ao presidente que o projeto de lei de número 43 de 2021 fosse colocado em única votação. O presidente colocou em discussão e votação o pedido do vereador Miguel, sendo aprovado por todos. Tendo em vista a aprovação do pedido do vereador Miguel da Silva, o presidente colocou em única votação o projeto de lei de número 43 de 2021, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em segunda votação os seguintes projetos. Projeto de lei complementar de número 26 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar de número 64, de 9 de março de 2018 e da outras providências, sendo aprovado por todos em segunda votação. Projeto de lei de número 41 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a atletas que representam o município em competições e da outras providências, sendo aprovado por todos em segunda votação. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 29 de novembro de 2021, às 19 horas. Então, senhor presidente, esta foi a ata da última sessão ordinária, ou seja, a 40ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário Ronaldo Correia, do MPB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves Silva. Presidente, o vereador Gilberto pediu para justificar, ele está com uma virose muito forte e não quis participar da sessão hoje, para evitar alguma coisa no futuro, ok? Jairo Ronaldo Correia, presente. Jason Castro Souza, Presente. João Batista de Medeiros, Presente. Leandro Francisco, Presente. Miguel da Silva, Presente. Rinaldo Rodrigues, Presente. Rosilene Faísca da Silva Presente. e Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, com a ausência do vereador Gilberto Neves e Silva e com a justificativa encaminhada pelo vereador Rinaldo, os demais colegas se encontram presentes nesta sessão. Então, está justificada a ausência do vereador Gilberto Neves. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a 40ª ata da terceira legislatura do ano 2021. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovada pela maioria. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Correia para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Projeto de lei complementar de número 5, de 29 de novembro de 2021, emenda, altera dispositivos da lei complementar de número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021 e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo. Justificativa ao projeto de lei complementar
Senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que tem como objetivo reformular os cargos a serem implementados junto ao organograma do Poder Legislativo Municipal. E por fim, certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos novos representantes do povo de Pescaria Brava, encaminhamos o presente projeto de lei contando com a aprovação deste, visando a adequação de organograma do Poder Legislativo Municipal. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Resolução de número 1 de 2013, sobre o regimento interno, faz saber a todos os habitantes do município de Pescaria Brava que o plenário desta Casa Legislativa aprovou a seguinte lei. Primeiro artigo. Altera o artigo 4º, o parágrafo 2º, e artigo 5º da Lei Complementar de número 121 de 2021, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O quadro de pessoal de que trata o plano de carreira é composto pelos órgãos efetivos já criados e os ora criados, com os respectivos quantitativos fixados no anexo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Fica estabelecida no quadro de pessoal os cargos em provimento efetivo do Poder Legislativo, sendo 2 vagas de auxiliar de serviços gerais, 1 vaga de assessor jurídico e 1 vaga de assessor contábil. Artigo 5º. Ficam estabelecidos no quadro de pessoal os cargos de provimento em comissão, sendo 1 vaga de diretor administrativo, 1 vaga de chefe de gabinete, 1 vaga de assessor de comunicação e 4 vagas para o assessor legislativo. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 1º, 3º e 4º da Lei Complementar de número 121, conforme a redação abaixo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, indicando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário. De autoria da mesa diretora, Jason Castro de Souza, Miguel da Silva, Jairo Ronaldo Corrêa e Thalita Santos Cornélio. Portanto, senhor presidente, esse projeto para leitura. Projeto de Lei Complementar número 29 de 2021, de 19 de outubro de 2021. Emenda. Altera dispositivos da Lei Complementar de número 67 de 2018, de 26 de abril de 2018 e da outra providência, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto para a segunda votação. Projeto de Lei Ordinária de número 37 de 2021, de 19 de outubro de 2021, emenda. Altera dispositivos da Lei Ordinária de número 367, de 17 de maio de 2021 e da outra providência, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Projeto de Lei Ordinária de número 44, de 19 de novembro de 2021, emenda. Acresce o parágrafo único do artigo 1º da Lei Ordinária Municipal de número 388, de 5 de novembro de 2021, que dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestação de serviços à comunidade encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna, de autoria do Poder Executivo, para a primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 28 de 2021, de 19 de novembro de 2021. Emenda. Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, no município de Pescaria Brava, de autoria do Poder Executivo, este projeto para a primeira votação. Requerimento número 30
Os vereadores que esta subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, vem solicitar a realização de uma reunião na próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, às 18 horas, com o senhor prefeito municipal Davidson da Silva de Souza, juntamente com a secretária de Educação Carina Marques Goulart, para tratativas quanto à seguinte pauta. Solicitamos as seguintes informações: relação de motoristas e monitores dos ônibus escolares e qual o seu trajeto, qual o número de alunos e estudantes de cada escola, se haverá deslocação de alguma turma para outra escola de outros bairros. Justifica-se que foi repassada informações aos vereadores de que há motoristas de ônibus escolares circulando em alta velocidade e que há monitores deixando crianças atravessarem a estrada ao invés de estacionar o ônibus em frente à escola. De autoria desta Casa Legislativa. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nessa Casa Legislativa. Então, havendo o plano regimental, coloco em votação o requerimento de número 033/2021. Esse requerimento é de autoria de todos os vereadores. Tiramos Zé, porque hoje não está presente, mas com certeza ele também assinaria esse requerimento. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a primeira votação, projeto de lei complementar de número 28/2021, de 19 de novembro de 2021, que institui o Programa de Recuperação de Débitos Fiscais, BRFIS, no município de Escaria Brava, Santa Catarina. É de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a primeira votação, projeto de lei ordinário de número 44/2021, de 19 de novembro de 2021, que abrange o parágrafo único do artigo 1º da Lei Ordinária Municipal de número 388 de 2021 e de 5 de novembro de 2021, que dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestações de serviço a comunidades encaminhados pela Central de Penas e Medidas Negativas de Laguna, Santa Catarina. Esse projeto é autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a segunda votação, projeto de lei ordinário de número 17/2021, 19 de outubro de 2021, que altera o dispositivo da lei ordinária de número 367, 17 de maio de 2021, das outras providências. Esse projeto é autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 29, de 19 de outubro de 2021, que altera os dispositivos da Lei Complementar de número 67, 2018, de 26 de abril de 2018, das outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Então, esses seriam os projetos de lei constante na ordem do dia. Conforme o regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. A palavra está com o vereador Jair Ronaldo Correia, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, aqui, nessa questão desse projeto aqui, desse requerimento,
Eu concordo em certas partes aqui deste requerimento aqui. Por exemplo, nós temos aqui, foi informação aqui, ao invés de estacionar o ônibus em frente à escola, né? Deixa eu ver aqui para cima primeiro. Justifica-se que foi repassada informação aos vereadores de que há motoristas de ônibus escolares circulando em alta velocidade e que há monitores deixando crianças atravessarem a estrada, ao invés de estacionar o ônibus em frente à escola. Nessa questão aqui, depende de como é essa situação de colocar, de estacionar o ônibus em frente à escola. Por exemplo, o ônibus está transitando do KM37, vou citar um exemplo, indo ao trevo sentido Siqueiro, e para na escola de Santiago. Como que esse ônibus vai ter que fazer uma... É isso a justificativa? Ele vai ter que fazer uma manobra, ele vai ter que manobrar o ônibus para retornar e colocar a porta do ônibus, que consequentemente vai ter que parar em cima da calçada. Então ele não pode parar, por exemplo, em sentido Siqueiro, ele não vai poder dessa forma parar sentido Siqueiro, ele vai ter que manobrar, é isso, pelo que eu entendi. Mas eu acho que isso não é cabível, entende? Eu não vejo, tem que fazer dessa forma. Por exemplo, o ônibus está vindo da barranca pela rua de dentro, sentido Siqueiro. Ele vai ter que vir, por exemplo, no bairro Rogério, manobrar o ônibus, fazer o retorno, que isso, eu particularmente, como profissional, motorista de ônibus, jamais faria isso. Como conhecedor de legislação de trânsito, jamais faria isso. Como também parar um veículo automotor, um veículo, ônibus, transitando, passageiros, parar em cima da pista, na contramão do passageiro ou aluno, enfim, descer no meio de uma via. Isso é incabível também. Tinha pessoas que queriam que o motorista fizesse isso. Não faz isso. Eu disse para ele, porque se tiver uma pessoa transitando de bicicleta e esbarrar num aluno, bater no aluno, que não cause nenhum dano físico, mas que bateu no aluno, o cúmplice, o culpado desse acidente é o motorista do ônibus. O principal ali, o principal coordenador, o mandante dentro de um ônibus é o motorista, porque ele é o condutor do ônibus. A porta do ônibus foi feita para descer na calçada, não foi no meio da estrada. O ônibus, se ele está transitando para lá onde ele está indo, ele tem que parar aonde? Com o destino onde ele está indo. Ele não pode ir lá na frente, por exemplo, ele vai lá no posto do Edilson, retornar para vir parar com a porta do ônibus na calçada da escola. Isso não pode. Isso não pode. Tá ali, tem a monitora. Eu vejo escolas que todas as pessoas que trabalham dentro da escola vão ajudar os alunos a descer do ônibus e levar, conduzir até a escola. E os carros, eles param. Como também acho errado o motorista atravessar um ônibus no meio da pista, impedindo todo o trânsito de uma rodovia. Pois se isso é cabível impedir, vamos botar lá um guarda-reio lá, sei lá o que, e fazer parar um trânsito. Isso não pode, na legislação de trânsito não cabe isso. Então a gente tem que ter consciência disso. Tem pessoas que às vezes torcem picuinhas para estar puxando um para um lado, outro para o outro. Tem pontos aqui que eu concordo. Certas velocidades, tudo bem. Vamos reduzir a velocidade? Vamos. É possível isso. Agora, não tem como um motorista transitando para o norte, ele tem que manobrar um ônibus voltando para o sul para que o aluno desça na calçada. Isso eu não vejo cabimento nisso. Mas, enfim, vamos, se tiver que regularizar alguma coisa, vamos regularizar. A gente vai estar aí para ajudar, para ver o que é certo, o que é errado, mas na legislação de trânsito isso não permite. A palavra está com a vereadora Leia do MDB. Vamos
pessoal ali da rua do Maneco Urbano, ali daquele Novo Santiago, me ligaram, né, que ali não tinha nem como passar nem o ônibus, nem o caminhão do lixo, né, nem eles mesmos, né, transitar. Então eu liguei lá para o secretário de obras e secretário de agricultura e eles mandaram áudio, né, o pessoal ali, os moradores, e quero agradecer, tenho que agradecer eles, que eles foram lá e fizeram um bom trabalho, e os funcionários, né, porque não é só os secretários que estão ali, né, os funcionários são pessoas que trabalham bastante. E só dizer para você, senhor presidente, eu estive lá no convite que você me pediu ali da Conferência Regional da Educação, CONAI, da UNEL, só dizer, né, dar os parabéns a eles ali, né, a todos, que cada dia está melhorando a educação. Estive lá junto com a secretária, com o funcionário, estão de parabéns. Tinha até o prefeito também não pôde ir, eu representei o prefeito aqui do município também, como a UNEL também teve o vice-presidente lá. Mas só para dizer para você que eu estive lá, né, fiz presença, estava muito bom. Pena que eu não pude ficar até mais tarde, sei que o pessoal ficava lá até às 6. Quero agradecer o convite, como precisar, senhor presidente, estou aqui à disposição. E dizer ao município que todos os vereadores que estão aqui, eles estão à disposição do povo. Qualquer reclamação que estiverem, né, pode procurar qualquer um vereador. Tenho certeza que não é só a vereadora Léa, como a vereadora Thalita, o vereador Jaime, Miguel, o vereador Rinaldo, né, que além de ser vereador é meu compadre, a todos que estão aqui, né, que todos estão à disposição, porque tem gente que fala assim, o vereador não vem na comunidade, o vereador não comparece, não aparece. Gente, se nós for em cada casa, né, fazer visita, a gente não consegue, porque o município é grande, né, e a gente tem bastante coisas para fazer aqui também, né, cada um também tem o seu trabalho, mas a gente está à disposição, a casa está aqui, né, pode ligar aqui para a Câmara, que fala qual é o vereador, que quer pedir um requerimento, que quer fazer uma solicitação. Todos os vereadores até fazem equipe, né, senhor presidente? A gente às vezes aqui fizemos até os nomes dos vereadores, fizemos juntos os requerimentos. Então a gente está aqui à disposição de todos. Não reclame, não fale lá fora, sem vir conversar com os vereadores. Né? Porque às vezes o secretário não atendeu, ou o funcionário da prefeitura não atendeu, mas nós vereadores não estamos sabendo. E vereador Jairo, só assim, não querendo criticar, né, mas a gente tinha combinado de conversar isso na sala da presidência, com o pedido aí que é o secretário e o prefeito Deidson, né, mas, senhor presidente, eu vou te falar, o certo era, porque como já estamos no final do ano, mas eu vou marcar com a maioria dos secretários, porque não é só a educação que a gente tem para reclamar, são vários, né, vários secretários que a gente tem lá e a gente tem que cobrar de todos. Mas não querendo tirar a tua palavra, tá, Jair? Mas só porque a gente tinha combinado que nós íamos conversar, né, na sala do presidente, os 9 vereadores, e cobrar aquilo que a gente tem que cobrar, que a gente é o nosso direito de cobrar. Te dou parabéns, já começando a cobrar aí da nossa secretária, mas estamos aqui firme e forte para isso, tá bom? Pode contar comigo isso aí. A palavra está com o vereador Rinaldo Rodrigues do PSDB. Boa noite, presidente, meus colegas vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais e a todos que estão aqui presentes. Eu acho muito importante, sim, essas reuniões com os nossos secretários de Educação, de Saúde, de Obras, todos em geral. Ela poderia ser até periódica para a gente ver como é que é o andamento na nossa cidade, né? Principalmente esse assunto agora que a gente está ouvindo falar aí de fechamento de algumas escolas, que são muitos comentários, e é bom a gente saber isso do prefeito, da secretária de Saúde e Educação, se realmente isso vai acontecer ou não, né? Acho muito importante eles virem aqui e explicar para a gente o que está acontecendo, né? Eu queria dar os parabéns do Esporte Clube Água Verde, que no domingo se classificou aí para a sequência do Campeonato Tubarão, representando muito bem aqui a nossa cidade, né? Parabéns à diretoria, aos jogadores e a todos os torcedores. E também pedir para o nosso pessoal do Executivo, nós estamos voltando novamente aqui no Refins, que a gente voltou há 3, 4 meses atrás, e algumas pessoas, na verdade muitas, né, procuraram a gente para saber do programa, se já estava em andamento e ele já tinha sido concluído, né? Eu não sei se faltou um pouco de divulgação da prefeitura, ou se os nossos moradores realmente não tomaram muito conhecimento, mas provavelmente a gente vai aprovar esse Refins. Então, acho importante a prefeitura fazer uma divulgação, talvez por rádio, panfleto, né, para as pessoas realmente ir lá e pagarem suas dívidas, que a maioria das pessoas tem interesse em pagar,
mas às vezes não ficam sabendo do prazo, e a gente quando vota aqui o prazo às vezes é meio curto. Eu queria pedir para o pessoal lá do Executivo fazer uma propaganda e divulgar esse refis que a gente provavelmente vai aprovar na semana que vem, para as pessoas quitarem suas dívidas junto com a Prefeitura, ok? Boa noite a todos. A palavra está com a vereadora Thalita do PP. Vamos em parte, vou falar mais para a vereadora. Vamos lá. 3 minutinhos, vereador. Vamos lá, vou só tirar a máscara para falar melhor. Só continuando as falas dos meus colegas aqui, a Leia e o Jairo, as discussões, no caso do requerimento que a gente fez, deveria ser feito no momento da votação. Então, eu acredito que não cabe mais discussão após já terem aprovado. Mas, nesse sentido, sobre ali eu concordo quando diz o Jairo sobre a maneira com que vai se fazer esse manejo dos alunos, a maneira com que vai parar o trânsito. Isso eu acredito que falta uma capacitação no início de cada ano para os motoristas e para as monitoras, para como proceder, e isso virar a regra do município, porque a gente sabe que tem escola que sim, o ônibus atravessa, tem escola que a escola inteira vai lá ajudar, mas tem escola que a monitora mal desce do ônibus e manda as crianças sozinhas. Então eu acredito que se a gente fazer algo que vire uma regra, capacitar esses monitores, capacitar e é uma coisa simples, né? Um curso ali de uma tarde, eu acredito que todos estarão capacitados, as regras estarão colocadas e devem ser seguidas. E o mais importante, fazer com que essas regras sejam explanadas para todos, para que nós podemos cobrar aquilo que foi ensinado que eles façam. Ponto. E sobre essa parte é muito importante também essa cobrança de a gente saber o que está acontecendo no município. Eu tenho um grande interesse, principalmente na questão da educação. Não vou dizer que não fui atendida, porque eu já mandei hoje uma mensagem para a Karine, ela me atendeu muito bem, disse que sim, estava disposta a conversar, porque a gente tem que saber, porque as pessoas elas não entendem que aqui estamos a representar uma parte da nossa sociedade. E se estamos aqui como representantes, somos cobrados como tais, e as pessoas vêm nos cobrar e a gente não sabe as respostas. Eu, ao menos, não sei. Então, quando eles vierem, eu acredito que será muito importante os questionamentos estarem prontos para que a gente possa assim fazê-los. Sobre o CONAI, que a minha amiga Leia foi, eu gostaria até de pedir desculpa como educadora, eu não pude estar presente porque eu trabalhava, eu estava lecionando, eu estava dando aula neste dia, durante todo o dia, eu não pude estar presente na Conferência Nacional da Educação, mas gostaria muito de estar lá e ter contribuído, tá? Mas é porque a gente estava trabalhando. Sobre a pontinha, que hoje eu recebi algumas visitas de alguns moradores do meu bairro sobre alguns acontecimentos lá, eu gostaria de dizer, Pontinha das Laranjeiras, a gente conseguiu uma reunião com o prefeito, essa semana nós vamos conversar com ele, e logo essa conversa sendo efetivada, a gente vai estar passando para vocês sobre os questionamentos que vocês fizeram sobre estrada, escola e posto. Isso a gente vai conseguir ainda essa semana, o prefeito foi solicitou a nos dar essa reunião. E, deixa eu ver aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento que eu não fiz na outra semana e me puxar a orelha. Na verdade, eu não acho que... Eu vou falar uma coisa que eu vou puxar minha orelha de novo, mas não é que não seja importante, mas eu não tenho esse brilho todo, mas eu gostaria de agradecer que eu fui indicada como a vereadora mais lembrada dentro do município de Pescaria Brava do Top Mídia. Então, está aí meu agradecimento, muito obrigado, tá? Para cada um que votou, obrigada, de novo, porque esse cara bravo que nem agradeceu, estou agradecendo agora, mas como eu disse, claro que eu fiquei lisonjeada de ser a primeira mais votada, mas eu não acho que isso vale muita coisa. Então, mas muito obrigada, eu te agradeço cada um que assim o fez. Eu recebi 1.400 lembranças, tá bom? Para quem fez 300 votos, 1.400 pessoas se lembraram de primeiro, tá de boa. Tá, então vamos lá. Outra coisa que também estão me cobrando, que eles já começaram assim, aí é os homens, aí eu vou falar agora pelos meninos, mas eu sou do esporte tangível, já vou terminar, eu juro. Sobre o campeonato municipal aqui de Pescaria, porque a gente fica com inveja boa dos outros municípios que estão fazendo, onde findou o campeonato municipal de Laguna, e a gente está pedindo com muito carinho, com muito amor, assim, para que já comecem a rever, porque a gente sabe que é um processo que é longo, demorado, para que no ano que vem nós possamos ter o nosso campeonato municipal, sabendo que fomentar o esporte no município é algo
estrondoso tanto para que os homens, né, os homens, os adultos joguem, mas também as crianças estarem ali vivenciando aquela prática esportiva é muito importante. Então, de verdade, que seja já pensar desde já, nós estamos em novembro, dá de pensar, e a nossa escolinha de futebol, que a gente fez uma indicação lá no início do ano, e ainda não saiu do papel, sabendo eu que a culpa é da pandemia, mas já estamos avaliando, quem sabe no ano que vem tudo sai, tá certo? Eu agradeço, peço desculpa pela eu me exceder, e uma boa noite a todos. Então, antes de encerrar, eu queria dar uma boa noite a todos os vereadores, a imprensa, o nome do mexicano, o nome do Luiz, da difusora Luiz, que estão aqui presentes, ao João, que gosta também da comunicação, também desse ramo, João. Sobre a questão do requerimento que foi colocado, foi um requerimento em conjunto, em nome de todos os vereadores, eu gostaria de dizer, principalmente, para o nosso secretário de servidores públicos, seja efetivo ou comissionado, que nós, vereadores, a gente foi eleito pelo povo e jamais eu, como vereador Jason, vou deixar de colocar um requerimento, uma indicação, um projeto de lei, porque um servidor público não concorda e quer questionar e quer ficar bravo com o vereador. A gente colocando um requerimento é para pedir informação, conversar com aquela pessoa que a gente está direcionando o requerimento. Então, isso é direito do vereador, é atribuição do vereador. Então, jamais algum servidor ou qualquer pessoa do nosso município vai impedir eu de colocar um requerimento questionando algumas questões, seja na educação, na saúde, obras, agricultura ou finanças. Então, esse é o papel do vereador, pedir informação e ouvir também a população aquilo que ela está passando para nós, vereadores. Se a gente está colocando esse requerimento, porque a gente tem informação, os motoristas estão andando em alta velocidade, sim. Eu lá no seu combustível, aquele asfalto não tem uma barra ainda, vereador Jair. Já peguei motorista andando em alta velocidade. Então não é mentira. Então a gente precisa conversar com a secretária e com o prefeito e rever essa situação. Ninguém está condenando o motorista. Ninguém aqui está tirando uma pedra no motorista. Monitor, a mesma coisa, tem reclamação. Sobre deslocamento de alunos para outras escolas do bairro. Já tem informação. Eu já tenho informação, principalmente no sertão, quero tirar o pré-1 e pré-2. Quero tirar? Nós vamos conversar. Por quê? Nós, vereadores, temos o direito de questionar e perguntar para o executivo. Então, não é o motivo de um secretário querer ficar bravo com um vereador, porque não é só um vereador que está solicitando, é todos eles. Então, a gente sentando, conversando, a gente vai ter um alinhamento, vai fazer melhor para as comunidades, tanto para os pais dos alunos, ou para as crianças, para os próprios motoristas, como a vereadora Thalita falou, capacitar um monitor, um motorista, o próprio vereador Jairo questionou a questão de parar o ônibus. A gente tem que verificar se tem uma faixa de pedestre na frente da escola, se tem uma placa, ou se tem uma lombada. Isso que a gente tem que questionar, né, vereador? Então, se não tem, a gente precisa conversar com o executivo e a Secretaria de Educação para tomar uma providência para a gente colocar estrada de chão. Não tem como tu pintar o areião, mas tem como fazer uma lombada e botar a placa. Então, vamos um minutinho para o vereador Jair. Obrigado, presidente, pela sua colocação. A gente é cobrado na questão de faixa de lombada, na verdade, numa estrada de chão. Mas a gente faz isso até para proteger, né, lá o pedestre, a criança na frente de uma escola, onde é muito transitado, é muito pedestre, transeuntes ali e tal, enfim. Mas, gente, na legislação de trânsito é incabível a lombada em estrada de chão. Não pode. Mas a gente faz isso, a gente concorda com isso. Por que não pode? Porque você não pode colocar uma faixa de pedestre, você não pode sinalizar a lombada, porque não tem como pintar o chão, né? Então isso não existe, mas a gente faz para que, né, dê uma prioridade, meu presidente, para a criança, para o professor. Mas nessa questão, nós também temos que olhar um detalhe, presidente,
é a questão do motorista. O motorista ele também não pode colocar a carteira dele, a profissão dele como motorista em risco. Então ele tem que ter muito cuidado. É isso que eu prezo também no motorista. Porque eu sei o que é reciclar uma carteira por causa de pontos. Porque eu já fiz por conta de fazer favor. De dar prioridade, fazer favor, e isso acaba em reciclagem para o motorista. Então nós temos que ter muita coerência, muita cautela nessa situação. Mas os demais, presidente, eu concordo, certas questões com velocidade, tudo isso tem que ser visto, revisto, e dar, como a vereadora falou, dar uma capacitação interessante, ótima ideia. É muito bom reciclar, entende? Isso é muito bom. Obrigado pelo seu espaço, presidente. Então, dando continuidade, deixando mais uma vez clara essa situação dessa reunião, então é uma reunião de vereadores para secretário, com o prefeito municipal, uma reunião onde a gente vai rever aquilo que a gente pode melhorar. Isso que é importante. Senhor presidente, só um minutinho, só para ajudar a sua palavra. Obrigada. Eu acho que também tem que conversar com a comunidade, né? Não é só chegar a tirar, como você estava falando, que são 17 e 4 ali. Eu acho que tem que ser conversado com os pais, né? Os pais e professores, como é que está a situação. Não tem como só chegar e tirar, né? Por isso que é bom vir a secretária mesmo e o prefeito para a gente conversar e ver qual é o motivo e razão. Obrigada, tá? Só um adendo, aqui no município não tem a conversa, por quê? Porque a matrícula é feita por um link. Então, se não abre, por exemplo, o que aconteceu lá na Estiva, não vai abrir para que os pais matriculem no pré. Aí só não vai abrir. Não tem uma conversa, não tem a possibilidade de matricular, porque a matrícula não vai estar aberta para aquela escola. Vai estar aberta para a escola Caparaçu. É por isso que eu digo que a gente tem que conversar antes do que as coisas pegarem, acontecerem. Enfim. Então, antes de encerrar, estou conversando com o vereador Jairo. A gente pede por gentileza, o secretário de obras, a gente chama de mão de obra, né? Que por gentileza mesmo, que dê uma geral nas estradas do nosso município, em todos os bairros e ruas, que há necessidade. Então, aí a gente tem bastante tempo sem chover. Deu uma chuvinha aí, mas só para baixar a poeira, também ela ajudou bastante. Mas, por gentileza, que faça um pente fino, né, o vereador Jairo, em todas as estradas, patrulhamento em todas as ruas do nosso município, que isso não é nós só estamos cobrando, vereadores, são as pessoas de cada comunidade que ligam para mim, para o Jairo, para a Leia, para a Thalita, todos os vereadores, não, todos os bairros. Não, a gente não vai aqui dar prioridade para um bairro só, é todos os bairros. Então que faça esse patrulhamento nessas estradas que há necessidade e tem que ser urgente. Porque a gente, no dia a dia que transita nessas estradas, que trabalha, tem um veículo, seja carro ou moto, isso também acaba prejudicando nós moradores do município. Então, não havendo mais nada a se tratar, para encerrar os trabalhos da presente sessão, eu convoco todos para a próxima sessão, para o dia 6 de dezembro de 2021, às 19 horas, em seu horário regimental. Boa noite a todos.